Olá pessoal do segundo período de administração, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, para que a gente possa continuar a nossa aula. Então nós estamos aí na aula, seguindo perfeitamente o nosso cronograma, nós estamos na aula 24. Nesse espaço de aula aí dentro do nosso cronograma, né, que nós, no nosso caderno de estudo aí, eu fiz com vocês um índice de controle de aulas, onde vocês podem fazer toda a aula, o plano de estudo da aula e depois o plano de revisão pensando na prova. Então, colorindo os quadradinhos aí também para vocês se inteirarem com o material. Nós estamos na aula 24, nós estamos na parte dos títulos de crédito, estudando os títulos de crédito, especialmente agora os títulos de crédito em espécie. Essa aula 24 é a última aula nossa desse sub-ramo do direito empresarial, chamado direito cambiário. Na próxima aula, nós já vamos entrar na última parte do direito empresarial, e aí a gente vai estar fechando o nosso ciclo de estudo nesse semestre. Então, na última parte, nós estudamos o chamado direito falimentar, e aí a última matéria, o último ciclo de estudo nosso. Bom, então aqui dentro do direito cambiário, que a gente estuda os títulos de crédito, a gente já estudou a duplicata, já estudou a nota promissória. Agora o nosso foco nessa aula é o tópico 11, o cheque. A lei especial do cheque, 7.357 de 85. Como eu tenho falado para vocês dos títulos de crédito, infelizmente, nós passamos aí uma certa dificuldade, porque alguns títulos de crédito têm apenas um aspecto teórico, né? Dificilmente alguém consegue identificar de maneira prática os títulos de crédito. O cheque é um que a gente pode falar que vocês ainda têm um certo contato com ele de maneira real. Então, pode ser que muitos de vocês ainda tenham o cheque, usem o cheque ou trabalhem no comércio, como eu acredito que muitas vezes trabalhando podem ter contato. Eu pus uma imagem aqui, mas eu estimulei vocês a procurarem. Essa aqui é uma imagem de um chamado cheque nominativo. Depois a gente vai ver ali. O importante é vocês irem identificando quem é o sacador, quem é o sacado, aquelas figuras. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é o conceito, né? Já expliquei para vocês que, teoricamente falando, o conceito é aquele elemento estrutural da matéria. Então, pensando assim no conhecimento, a gente tem que ter isso bem fundamentado. Quando você aprende os conceitos de maneira fundamentada, de maneira verticalizada, né, e enraiza mesmo esse conceito, você consegue construir o seu próprio conhecimento. Toda vez que a gente vai trabalhar um conceito aqui no direito, eu explico para vocês que no direito nós temos basicamente dois tipos de conceito, tá certo? Então, na metodologia de estudo do direito, nós temos dois tipos de conceito. Nós temos o conceito doutrinário, que é aquele conceito escrito por grandes juristas, grandes estudiosos da ciência jurídica, e nós temos o conceito legal, que é aquele conceito que o legislador, quando escreve uma lei, ele coloca numa lei. Então nós vamos trabalhar aqui a lei do cheque, a lei 7.357 de 85, mas inicialmente nós vamos ver o conceito aqui, um conceito doutrinário, né, que diz o quê? Se perguntar aí uma prova o que é cheque. O cheque é um título de crédito, pelo qual uma pessoa denominada emitente ou sacador, com base em prévia e disponível provisão de fundos em poder do banco ou instituição financeira, que é chamada de sacado, dá contra o banco uma ordem incondicional de pagamento à vista. Isso aqui é fundamental. O que é o cheque? A natureza do cheque é de uma ordem incondicional de pagamento à vista, em seu próprio benefício ou de terceiro, designado tomador beneficiário. O cheque é uma ordem de pagamento, então possui a seguinte estrutura. Nós temos três figuras intervenientes no cheque. Nós temos o sacador, que é o correntista, nós temos o sacado, que é o banco, nós temos o tomador, que é o credor. Então imagina que você chegou numa loja e vai comprar um celular. Quando você pega o seu talonário de cheque, você preenche o cheque para pagar aquele celular, você está sendo quem? O correntista, o sacador. O banco onde está depositado o seu crédito, o seu dinheiro, é quem? É o sacado.
E o tomador é quem? O credor, aquele que você está comprando o celular, vai ter que pagar o celular. Bom, fechando aí o conceito, nós precisamos pensar um pouquinho nos requisitos. A Lei 7.357, no artigo 1º, ela define que o cheque contém. Lembre-se, em todos os títulos de crédito, eu tenho explicado para vocês que é fundamental que vocês treinem a leitura desse artigo da lei. Toda vez que a gente estudou um título de crédito, a gente procurou visualizar a estruturação desse título de crédito, tá certo? E assim a gente fez na letra de câmbio, na nota promissória, na duplicata, porque é fundamental que vocês saibam estruturar mentalmente o título de crédito para que quando vocês vejam, usem, vocês tenham isso mentalizado. Bom, aí o artigo traz toda essa estruturação e eu fiz aqui uma observação que é importante. A indicação do lugar de pagamento e a indicação do lugar de emissão são requisitos supríveis. Lembra que quando a gente estuda um título de crédito, eu explico para vocês que o título de crédito ele pode estar totalmente preenchido ou parcialmente preenchido. Se ele tiver parcialmente preenchido, nós vamos classificar os requisitos como supríveis ou não supríveis. Aqueles requisitos que são não supríveis, eles podem tornar aquele título de crédito nulo, inválido. Agora, os requisitos supríveis você vai preencher. Então, no caso do cheque, a indicação do lugar de pagamento e a indicação do lugar de emissão são requisitos supríveis, tá certo? Nesse caso, presume-se o que, gente? Que o título ele foi emitido no lugar de domicílio do emitente, o domicílio do emitente. O cheque, então, já esclareci com vocês, é uma ordem de pagamento à vista, muito cuidado. Aí você deve se perguntar, no dia a dia, a gente ouve muito falar no chamado cheque pré-datado, não é? Só que na verdade, né, tecnicamente, nós deveríamos até chamá-lo de cheque pós-datado, e ele está sendo datado para uma data posterior à compra, e não anterior à compra. Então já começa por aí, né? Nome popular devidamente dado, cheque pré-datado. Nome técnico deveria ser cheque pós-datado, mas no entanto, legalmente ele não existe. Se legalmente ele não existe, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá certo? Então, caso um cheque pós-datado ou pré-datado, não interessa como ele é chamado, seja apresentado ao banco antes da data convencionada acordada entre as partes, ele será considerado um cheque à vista, porque legalmente só existe o cheque à vista. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando esse cheque foi preenchido, ele representou um acordo de vontades. Então, se você chegou lá na loja, preencheu o cheque com uma determinada data e o lojista aceitou, então houve um acordo de vontade que foi minimamente documentado naquele cheque. Então, por isso que o Superior Tribunal de Justiça, na sua súmula 370, deixa bem claro que caracteriza dano moral, então é a hipótese de dano moral, a apresentação antecipada do cheque pré-datado. Então, aquele cheque vai ser pago se tiver fundo, mas mesmo sendo pago se tiver provimento, ainda vamos ter ali uma hipótese de dano moral, porque houve uma quebra de acordo. E essa quebra de acordo, ela gera um dano moral, tá certo? Lembrando que o dano moral, a gente tem uma grande confusão. Normalmente as pessoas quando pensam no dano moral, elas pensam em alguma coisa que causou um sofrimento, alguma coisa que causou, relaciona-se muito, né? No cotidiano, quando as pessoas pensam em dano moral, elas pensam em alguma coisa que causou um sofrimento a alguém. Só que legalmente isso não existe. O dano moral é, na verdade, uma violação a um direito da personalidade. Então a sua personalidade ela envolve o nome? Sim. E o seu nome é um bom nome? Sim. Então se alguém fez alguma coisa que feriu o seu bom nome, aí nós temos aí um dano moral. Não confundir então o dano moral com dor, né? O dano moral até dizem muitos livros quando você lê sobre o dano moral, principalmente da doutrina italiana, que se pesquisa muito, dizem que não é o preço de uma dor, tá certo? Bom, trabalhando aqueles aspectos fundamentais que nós já aprendemos, os títulos de crédito eles têm aquelas palavras-chave: aceite, aval, endosso. O cheque é a mesma coisa. Então vamos ver aí comigo primeiro o aceite.
De acordo com o artigo 6º da Lei do Cheque, o cheque não admite a figura do aceite. Na relação contratual existente entre o banco e o correntista, uma vez apresentado o cheque para pagamento e há fundo disponível para efetuar o pagamento, o cheque é uma ordem de pagamento, então o cheque deve ser pago, a menos que o correntista tenha dado uma contraordem. Presta atenção na palavra-chave, contraordem, apresentado oposição ao cheque. Por esse motivo, não há sentido de ter a figura do aceite no cheque, apesar de ser uma ordem de pagamento. No 11.3 a gente tem o endosso. Então lembra quando a gente começou a estudar as espécies de títulos de crédito? A gente iniciou o estudo, né, o que é o endosso, e aí a gente fez a classificação do endosso. Não obstante as regras serem as mesmas da letra de câmbio, presta atenção que a lei do cheque ela traz as mesmas regras da letra de câmbio. Tem alguns artigos sobre o endosso que são fundamentais para a gente analisar. Primeiro, quais são os efeitos jurídicos do endosso? Está no artigo 21 da Lei do Cheque, que diz o seguinte: o endossante, que é aquele que assina transferindo o cheque, ele se torna codevedor do cheque. A transferência da titularidade do cheque do endossante para o endossatário. Lembra que o endossatário é o beneficiário, é aquele que recebe o cheque como benefício. Considerações, pessoal. Não há limitação quanto ao número de endossos. Então essa é uma observação importante, porque no Brasil, como toda jabuticaba inventada, existia aqui uma tal de uma CPMF, que alguns devem até se lembrar, que era uma chamada CPMF, seria Contribuição Provisória por Movimentação Financeira. Só que, pasmem vocês, a provisoriedade dessa CPMF foi por mais de 12 anos. Mais de 12 anos cobrando esse tributo que se dizia provisório. Nesse período eles tiveram que inventar muita coisa, então tinha que inventar até isso, até o controle do número de endosso para cobrar o tributo. Bom, além disso, o que eu quero lembrar? O banco sacado ele não pode endossar o cheque, porque no Brasil a gente tem um sistema bancário que vocês na administração estudam muito bem, na economia se estuda muito bem, mas o sistema bancário brasileiro é um emaranhado, né? E aí acaba que, por exemplo, um banco da cooperativa tem que depositar um dinheiro lá, que vocês ainda vão aprender ainda, que é o spread bancário, que é o depósito obrigatório, e ele vai depositar isso só, unicamente no Banco do Brasil. E deposita cheque, só que esse depositar cheque, ele não está endossando cheque para o Banco do Brasil. Outra coisa aqui que cai muito em prova é o seguinte, o endosso parcial. O endosso parcial não é permitido. Você só pode endossar o cheque de maneira total, nunca parcial. O aval. Vamos ver agora o aval. A palavra aval nós lembramos ali, né? O que é o aval? É quando você faz ali a garantia daquele título de crédito. Então nós temos o avalizado e o avalista. O aval pode ser total ou pode ser parcial. A Lei 7.357/85, a Lei do Cheque, no artigo 29, diz claramente o seguinte: o pagamento do cheque pode ser garantido no todo ou em parte. Olha as expressões linguísticas. Quando aqui a letra da lei diz no todo, quer dizer que nós temos um aval total. Em parte, nós temos um aval parcial. Por aval prestado por terceiro, exceto, se tem exceto, lembra que é exceção. O sacado ou mesmo por signatário do título. Signatário do título é aquele que assina o título também, tá certo? Apresentação para pagamento. Tem prazo. A previsão legal, né, o que está contido na Lei 7.357/85, artigo 33, a respeito da apresentação do cheque para pagamento. Diz o quê? O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão. Isso aqui é chamado de termo inicial ou termo ACO, já falei para vocês. Prazo de 30 dias quando o cheque é emitido no lugar onde houver de ser pago. Então é 30 dias na mesma praça, 60 dias quando emitido em outro lugar do país. Então imagina que você tem o teu cheque põe lá, cidade A.
Dentro da cidade A, o teu cheque tem um prazo de 30 dias para ser cobrado. Depois de 30 dias para ser cobrado, ele perdeu o prazo, ele já não é mais cheque, ele se torna um documento de dívida, mas não mantém a natureza legal de cheque. E 60 dias. Então esses prazos, gente, eles são prazos contados da emissão. 30 dias, mesma praça, 60 dias, praça diferente. Quais que são as finalidades desse prazo, né? Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Bom, a gente pode falar nas finalidades desse prazo no seguinte sentido. A primeira finalidade do prazo do cheque é que nós possamos identificar o chamado prazo prescricional. Então, o que é o prazo prescricional? Nesse período aqui de 30 dias, eu consigo identificar que esse cheque realmente é o título de crédito que eu estou identificando aqui. Logo, eu vou poder entrar com ação de execução e assim sucessivamente. Agora, só é possível a execução do endossante do cheque se este for apresentado dentro do prazo legal. Isso aqui, então, esclarece muito o nosso raciocínio. Então, se eu for executar o endossante do cheque, eu tenho que entrar com essa ação de execução dentro do prazo legal. Ou seja, 30 dias na mesma praça, 60 dias em praça diferente. Se eu não obedecer ao prazo legal, essa ação não vai poder prosseguir. Então, o que diz ali a Lei 7.357/85, no artigo 47? Pode o portador promover a execução do cheque, a ação de execução do cheque, contra o emitente e seu avalista, ou contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado. Essa declaração do sacado é quando o banco coloca lá, carimba no cheque lá, né, o motivo de volta. Escrita e datada sobre o cheque com a indicação do dia de apresentação ou ainda por declaração escrita e datada da Câmara de Compensação. A súmula 600 do Supremo Tribunal Federal diz claramente o seguinte: cabe ação executiva, então ação de execução, contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado, no prazo legal, desde que, então nós temos aqui uma condição, desde que o quê? Qual que é a condição? Não prescrita a ação cambiária. Então nós temos que ficar de olho aqui no prazo de prescrição. A letra C, gente, fala da devolução indevida. Dentro ou fora do prazo de apresentação, que aí a gente já falou qual é o prazo de apresentação, 30 dias na mesma praça, 60 dias em praças diferentes. Pode ocorrer devolução indevida do cheque, fato não tão comum atualmente. Em outras palavras, embora a pessoa possua saldo em conta, em razão de uma falha, o banco deixa de efetuar o pagamento. Isso era muito comum antes, quando o sistema de compensação do banco era um sistema praticamente manual. Então, o caixa do banco conferia se você tinha saldo ou não na conta. Hoje isso está automatizado, então o sistema, muito difícil ocorrer uma falha no sistema, tá certo? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então essa aqui é mais uma hipótese daquela que a pessoa entra com ação de indenização por dano moral, a simples devolução do cheque. A letra D fala da apresentação simultânea de vários cheques. Então o que a Lei 7.357/85, no artigo 40, diz? O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques, e se 2 ou mais forem apresentados simultaneamente, então está aqui o fenômeno da apresentação simultânea de cheques, sem que os fundos disponíveis bastem, então eu não vou ter fundo para pagar todos eles, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência. Então aqui a gente tem uma ordem de preferência. Qual é essa ordem de preferência? Terão preferência a emissão mais antiga, então o cheque mais antigo, porque o prazo já correu muito, e se da mesma data, os de número inferior. É por isso que você tem aquela enumeração no cheque.
Tá certo? E por que de número inferior? Porque o de número inferior pressupõe que ele foi emitido há mais tempo do que o de número posterior. Tá certo? Modalidades de cheque, gente. Modalidades de cheque ajuda muito, né? Hoje em dia nem tanto, como eu disse, porque até o cheque está em desuso. O cartão de crédito, né? O cheque vem sendo paulatinamente substituído pelo cartão de crédito e outras formas de pagamento, agora até formas de pagamento online imediata, né? O que é o cheque visado? Mas isso é matéria que a gente vê muito ainda nos concursos da Caixa, do Banco do Brasil. Então, o que é o cheque visado? O cheque visado é aquele que o banco sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, coloca no verso uma declaração confirmando e reconhecendo a existência de fundo suficiente para pagamento do cheque. Isso está no artigo 7º da Lei 7.357 de 85. Esse cheque visado, gente, é um cheque muito usado para grandes transações. Então imagina que você vai comprar uma casa de 70 mil, né? Que é o preço aí, às vezes, de uma casinha simples, mas você vai comprar uma casa de 70 mil. E o cara vai te pagar com um cheque. Você vai pegar um cheque, confiar num cheque. Então o que a lei criou? A lei criou exatamente isso aqui, o cheque visado, que é aquele cheque que vem com um visto no verso, feito pelo gerente daquele estabelecimento bancário, provando que realmente aquela conta tem aquele valor. Só que, no entanto, vamos tomar cuidado. Nesse caso, por que nós temos tanta segurança? Porque o banco ele é responsável nesse aspecto. Então, o banco ele deve reservar o mencionado valor na conta corrente do emitente. Então, se você está comprando uma casa de 70 mil e o cara chega para te pagar com um cheque visado de 70 mil, aquele valor ele está provisionado na conta, ele vai ficar retido na conta. No entanto, é importante esclarecer alguma coisa. Aqui o que? Os efeitos do visamento eles perduram até o fim do prazo de apresentação do cheque. Então, esse cheque visado ele vai ter 30 dias para você descontar na mesma praça, 60 dias para você descontar depois na outra praça. Se você não tomar essa atitude, esses valores serão desbloqueados e o cheque perde o efeito jurídico do visto. Então, se você não fizer a apresentação desse cheque dentro do prazo de apresentação, esse cheque passa a ser um cheque comum. Bom, vamos falar um pouquinho do cheque administrativo. O que é o cheque administrativo? É emitido pelo banco sacado para liquidação por uma de suas agências. Nele, o emitente e o sacado são a mesma pessoa. Então, você vai entrar, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, pegar um cheque administrativo da Caixa. Esse cheque ele tem uma segurança maior, né? Porque é um cheque da Caixa, emitido pela própria Caixa. Voltando ao exemplo da compra da casa. Você vai comprar uma casa, ou então o cara vai comprar a sua casa, você pede para ele ir na Caixa lá, você tem conta na Caixa? Tem. Então vai lá e pega um cheque administrativo. O que a Caixa, o gerente da Caixa vai fazer? Ele vai emitir um cheque da própria agência. É muito mais seguro. Por quê? Porque imediatamente aquele valor vai ficar provisionado. Cheque cruzado, pessoal. O que é o cheque cruzado? O cruzamento se realiza pela posição no anverso, lembra do anverso? Dois traços transversais e paralelos, está no artigo 44. O cruzamento do cheque significa que o cheque pode ser pago para um banco, não sendo possível pagar para quem vai à boca do caixa. Então, se você tem um cheque cruzado, na verdade, no dia a dia a gente fala que aquele cheque serve apenas para depósito. Espécies de cruzamento. Nós temos dois tipos de cruzamento. O cruzamento em geral, que é chamado cruzamento em branco, ele não identifica o banco no interior dos dois traços, então esse cheque ele pode ser pago somente no banco, mas não identifica qual banco. O cruzamento especial ou em preto é em que certo banco é identificado pelo seu número ou nome no meio dos traços. Então imagina que o meu cheque, eu cruzei o cheque, escrevi no meio dele 1723X. Eu estou identificando, é o Banco do Brasil e a agência. 1923Y. 1425. Ou eu coloco o Banco do Brasil, ou coloco os números que identificam o banco. Tá certo? Vamos trabalhar um pouquinho a sustação do cheque, gente.
Quais as espécies de sustação do cheque que nós temos? A primeira espécie é chamada contraordem ou revogação. Ela está prevista no artigo 35 da Lei do Cheque, que diz o quê? O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contraordem dada por aviso, e olha como a lei é antiga, gente, aviso, olha, epistolar, aviso por carta, ou por via judicial ou extrajudicial, com razões motivadas do ato. O parágrafo único diz que a revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação, e não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, que é diferente, a gente vai ver. Outra forma, né, ou outra espécie de sustação de cheque que nós temos é a oposição ou sustação propriamente dita, né? Porque para esses dois casos aqui, todo mundo usa o termo no dia a dia como sustação. Só que a sustação propriamente dita é essa aqui. Está prevista no artigo 36 da Lei 7.357 de 85, que diz assim: mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, que é o banco, por escrito, a oposição fundada em relevante razão de direito. Então imagina que aqui aconteceu o seguinte: você foi roubado, seu talão de cheque foi roubado, e aí você sabe a dor de cabeça que é. A oposição do emitente, a revogação ou contraordem excluem-se reciprocamente, porque elas são diferentes, tá certo? São de natureza diferente. Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente. Então, se você chegar no banco e der um motivo e o banco querer analisar, não, mas esse motivo aí nós não aceitamos, não existe isso. É uma ordem de sustação. O banco tem que apenas obedecer à ordem. Vamos trabalhar aí a execução do cheque, pessoal. Primeiro vamos trabalhar a questão do prazo prescricional do cheque. Quais que são os prazos? Lembra das figuras. O emitente ou avalista ele tem 6 meses para entrar com a ação de execução desse cheque. E é contada ao fim do prazo de apresentação. Lembra que o prazo de apresentação é 30 dias, na mesma praça, mais 60 dias. Aí eu vou somar 6 meses. O endossante ou avalista também tem 6 meses. Contados agora é diferente. O prazo é o mesmo, 6 meses. A diferença é o termo inicial do prazo. Aqui, para o endossante ou avalista, o prazo começa a partir da data do protesto ou das declarações previstas no artigo 47, inciso 2º da lei. E o direito de regresso, né, que é aquele que paga o cheque e depois vai cobrar de quem havia ali emitido o cheque. 6 meses contados da data do pagamento, de quando demandado. Então, vejam, nos 3 casos aqui eu tenho o mesmo prazo, 6 meses. O que diferencia os 3 prazos? É o início do prazo. Outra coisa que eu pus na apostila para vocês também é a chamada conta conjunta. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, no cheque há solidariedade ativa, no sentido de que ambos os correntistas da conta conjunta podem movimentar a conta corrente. No entanto, não há solidariedade passiva, isto é, somente o devedor do cheque, aquele que assinou o cheque, o emitente, é que será cobrado. Então imagina, né, fulano e ciclano tem uma conta conjunta, emitem um cheque. Quem vai pagar o cheque? Quem vai pagar o cheque é quem assinou o cheque. Cheque prescrito, pessoal, nós temos que tomar cuidado que o cheque prescrito, então passou o prazo, né, de prescrição. Esse cheque prescrito, nós vamos entrar com a ação que é chamada de ação de enriquecimento. Então está aí na Lei 7.357 de 85, artigo 61, diz o seguinte: a ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram é um verbo que significa basicamente se aproveitaram injustamente com o não pagamento do cheque, prescreve em 2 anos. Então olha como que a lei do cheque ela é bem detalhada. Os prazos aqui são muitos prazos, mas eles são muito claros. Por quê?
Porque quando a lei do cheque foi criada, em 1985, o cheque era um instrumento muito importante de pagamento. Então, quando o legislador criou essa lei, ele tentou detalhar o máximo possível. Então, a chamada ação de enriquecimento ou ação de locupletamento. Ação monitória. O que significa ação monitória? Ação monitória é aquela ação que você tem um título de crédito, esse título de crédito já prescreveu. Quando eu digo que um título de crédito prescreveu, significa que ele perdeu a força executiva, mas ele continua representando uma dívida. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça diz? O Superior Tribunal de Justiça, na súmula 299, diz o seguinte: é admissível. O que significa admissível? Possível. É possível a ação monitória fundada em cheque prescrito. Lembrando que normalmente o prazo do cheque é o quê? 6 meses. 6 meses mais 30 dias na mesma praça, mais 60 dias em praça diferente. A partir daí o cheque prescreveu e deixou de ser um título de crédito com força executiva. Prazo, pessoal. Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça diz o quê? O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente do cheque sem força executiva, porque o cheque está prescrito, é quinquenal. O que significa quinquenal? É de 5 anos, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na carta. Por isso que é importantíssimo a gente saber a data. Aqui a chamada causa debendi, em latim, significa a causa subjacente, a causa que deu origem à emissão do cheque. Na ação de execução, pessoal, não é necessária a demonstração da causa debendi. Por quê? Porque o cheque, ele nesse aspecto, eu não preciso saber qual foi a origem dele, qual foi o fato jurídico, né, o negócio, se foi uma compra e venda, se foi uma prestação de serviço, isso não interessa. Diferente de quando a gente estudou a duplicata, que a gente viu que no caso da duplicata é obrigatório a gente saber a origem da duplicata. Se foi realmente uma compra e venda ou se foi uma emissão, no caso de uma prestação de serviço. De novo, o Superior Tribunal de Justiça ajuda muito o entendimento quando na súmula 531 o STJ diz claramente: em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção do negócio jurídico subjacente à emissão da carta. Protesto. A gente tem estudado protesto, já expliquei para vocês que nós temos a lei do protesto, que é a lei 9.492/97. O conceito de protesto está no artigo 1º da lei 9.492/97, que diz o quê? Protesto, palavra-chave, definição, é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência. Lembra que o pagamento é chamado de adimplência. Então, qual que é o termo técnico para pagamento? Adimplência. E o não pagamento, a inadimplência e o descumprimento da obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Portanto, gente, não são apenas os títulos de crédito que são protestáveis, mas também outros documentos de dívida, que nós temos vários, desde que sejam revestidos de 3 características: certeza, exigibilidade e liquidez. Exemplo deles, por exemplo, é a sentença. Sentença penal condenatória é um exemplo. Imagina que você, infelizmente, num acidente, mata uma pessoa. Aquela sentença penal, ela é um título. Ela é um título porque aquela pessoa vai pegar aquela sentença e vai fazer a liquidação nela na justiça. Então ali você vai ser obrigado a indenizar uma família, uma esposa, um filho, alguém, tá certo? Contrato de alienação fiduciária. Então você faz um contrato, né, um leasing com o banco já fica com o contrato na mão. Então ele não vai precisar nem ir lá pegar o carro. Depois de 80 parcelas pagas, ele não vai querer pegar o carro. O que ele vai fazer? Ele vai executar o contrato. Então o protesto é um ato solene, certo? Já que somente o tabelionato de protesto é que tem competência para realizar. Finalidades do protesto. A primeira finalidade que eu quero destacar com vocês aqui é interromper a prescrição. Então nós temos aí a súmula 153 do STF, ela já era fundada no artigo 172 do Código Civil de 16, e atualmente o Código Civil assim dispõe. O que diz o Código Civil no artigo 202? Ele fala da interrupção da prescrição, que somente pode ocorrer uma única vez, e ela pode se dar por... Aí nós temos aqui no inciso 2º o protesto.
Então, e outra coisa, na letra B, finalidade do protesto é constranger legalmente o devedor ao pagamento, obrigá-lo ao pagamento. Competência aqui, né, para que possa fazer o protesto, a lei 9.492/97, no artigo 3º, diz que compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela do interesse público, privado, protocolização, intimação, aí o recebimento, pagamento do título e outros documentos, bem como lavrar, registrar, ata. Então fiquem de olho aqui nessas definições, tá certo? A competência é territorial. Em regra, o lugar do protesto é o lugar do pagamento, na sua ausência, do domicílio do devedor de qualquer um deles. Então fica de olho aqui nos títulos, que a gente vai ver nos títulos de crédito que a gente já estudou, letra de câmbio, duplicata, nota promissória e agora o cheque. Cada um deles tem o lugar devido para protesto. A natureza jurídica do protesto, eu já falei para vocês, o protesto é necessário ou facultativo. Protesto necessário, o próprio nome diz, ele já é obrigatório para que se exerça, para que ocorram os efeitos jurídicos. Protesto facultativo é aquele que é tirado para outra finalidade que não a de promover a ação regressiva contra os coobrigados. O protesto é facultativo quando o credor pode exigir o cumprimento da obrigação sem ele em juízo. Aí a gente faz uma comparação com a letra de câmbio, né? Você tem o protesto facultativo contra o sacado e o protesto necessário na ação de regresso contra o sacador, o endossante e avalista. A nota promissória, nós tivemos lá o protesto facultativo também, a ação contra o emitente e seus avalistas, protesto necessário contra endossantes e avalista. E o cheque? Eu tenho só o protesto facultativo, que é a ação contra o emitente e seus avalistas, endossante e seus avalistas. Está no artigo 47, segundo. A duplicata é o teu protesto facultativo, ação contra o sacado, necessário, ação contra os endossantes e seus avalistas. Da recepção e do apontamento do título do protesto. Isso é só para vocês terem uma noção. Eu pus aqui o artigo 9º da Lei 9.492 para vocês lerem e terem atenção de como os títulos de crédito são devidamente protestados. Além disso, no ato de protesto vai ser necessária a intimação do devedor. Ele tem que ser intimado. O que será? Ele será cientificado desse fato. O prazo para apresentação e sustentação, né? A gente fala ali na Lei 9.492, 97, artigo 12, diz que o protesto será registrado dentro dos 3 dias úteis contados da protocolização do título ou do documento de dívida. Então, tem a contagem do prazo e considera-se não útil o dia. Então, a sustentação, gente, ela deve ocorrer antes do protesto, que é o período de pagamento. Se ela ocorrer após o protesto, somente será cabível o cancelamento do protesto. Aqui o nosso espacinho para esquemas, para vocês treinarem, visualizarem a matéria. Aquele esquema que eu tenho trabalhado com vocês a respeito da classificação dos títulos. Chegamos aqui ao final da nossa aula, pessoal. Espero que vocês estudem bastante, entendam com calma, tranquilidade. Até a próxima, se Deus quiser.